Matriz. Vou aqui falar primeiro sobre a definição e a representação dela. Se M e N são inteiros positivos, a matriz do tipo M por N, então você coloca M, xzinho, N, a gente lê dessa forma, M por N, é uma tabela formada por M vezes N números reais, organizados em linhas horizontais e N colunas verticais. Bom, vamos lá, o que significa isso? Dentro da nossa matriz, nós temos M linhas e N colunas. Linhas estão representadas na horizontal, colunas são representadas na vertical. Essa matriz ela pode ser representada utilizando parênteses ou então colchete. E ali dentro a gente vai colocar os elementos presentes naquela questão, naquela informação. Cada posição do meu elemento, cada elemento posicional ali, ele tem um significado específico. Então, por esse motivo, eu não posso simplesmente trocar os meus elementos de lugar, isso não pode. Cada número, cada item que está na minha matriz, ele tem um significado específico para aquela posição. Então, eu não posso simplesmente trocar aquelas coisas de lugar, tá bom? A matriz, a gente tem que dar um nome para ela. O nome de uma matriz é representado por uma letra do nosso alfabeto, uma letra maiúscula. Então, você vai escolher uma letra maiúscula e vai dar o nome dessa matriz. Às vezes, no exercício, ele vem falando, considere a matriz A ou considere a matriz B. Ele vai te dar o nome daquela matriz. Mas, a princípio, você pode também criar um nome para aquela matriz, para você poder fazer a sua representação, tá bom? Eu vou fazer aqui uma representação, vou montar, na verdade, essa matriz, o passo a passo dela, para você entender como é feita a sua estrutura. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que a gente vai fazer é dar o nome para a matriz. Nesse caso, eu escolhi aqui o nome A. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui abrir colchetes, por exemplo, ali no slide, eu coloquei entre parênteses e aqui eu vou colocar entre colchetes para você ver que a representação funciona da mesma forma. Aí aqui, você vem e abre o seu colchete. Pronto. Aqui dentro eu vou colocar os elementos da minha matriz. Eu vou escolher aqui o tipo dessa matriz ou o tamanho dessa matriz. Nesse caso, aí você coloca aqui no canto inferior direito esse nome, que é o tamanho da matriz. Nesse caso, eu vou escolher uma matriz 3 por 3. Então, você representa assim, 3, xzinho, 3. E aqui você lê 3 por 3. Que significa que ela tem 3 linhas que são representadas na horizontal e 3 colunas que são representadas na vertical. Bom, e aí agora eu vou começar a colocar os meus elementos. Já que eu escolhi o nome A para a matriz, eu vou escolher os elementos como A minúsculo. Essa aqui é a minha linha 1 e aqui está a minha coluna 1. Então, a interseção entre a linha 1 e a coluna 1, eu vou chamar de elemento A1, 1. Continuando na linha 1, só que agora na coluna 2, eu vou colocar meu elemento A1, 2, ou seja, linha 1, coluna 2. E aqui eu vou representar o meu outro elemento, A1, 3, linha 1, coluna 3. E assim eu vou montando os elementos da minha matriz. Agora essa aqui passou a ser a minha linha 2 e minha coluna 1. Então você representa A2, 1. Então uma observação importante, a linha sempre vem primeiro. O número correspondente à linha vem primeiro e depois o número correspondente à coluna. Aqui vai ser o meu A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2 e por fim A3, 3. E aí, se você observar, eu coloquei ali os meus elementos. É claro que é uma representação genérica, não coloquei ali nenhum número específico para ter um significado, mas é uma representação genérica da minha matriz. E se você contar, você vai ver que a gente tem exatamente 9 elementos. Por isso que quando você faz aqui 3 vezes 3, nesse caso obtém como resultado 9, esse 9 é a quantidade de elementos que tem dentro da minha matriz, tá bom? Então essa é a forma de representar uma matriz, como linhas e colunas, ok? Dando continuidade, os números presentes em uma matriz são chamados de elementos. Tais números podem ser dispostos entre parênteses ou colchete, como eu informei. Agora, importante, vamos ver
Vamos ver agora alguns tipos especiais de matriz. O que acontece? Eu tenho vários tipos de matriz. Exemplo, essa que eu escolhi é um tipo de matriz chamada matriz quadrada. Então, ou seja, é importante conhecer os nomes e os tipos das matrizes. Algumas são bem intuitivas, outras nem tanto. Então, vou passar aqui pelas principais e vou frisar aquelas que aparecem com mais destaque. Vamos lá. Primeiro, matriz linha, formada por uma única linha. É bem intuitiva a ideia. Vai ser aquela matriz que tem apenas uma linha, ela pode ter várias colunas, mas ela vai ter só uma linha, como se eu tampasse essas duas últimas ou tirasse essas duas últimas e ela tivesse apenas essa linha presente. Matriz coluna, de forma similar, é aquela que tem apenas uma coluna. Ela pode ter várias e várias linhas, mas coluna ela tem apenas uma. Matriz nula, formada por elementos iguais a zero. Então, é como se eu pegasse essa minha matriz e dentro de cada um desses elementos só tivesse o número zero. Então, seria 0, 0, 0, 0, 0, 0 e assim sucessivamente. É chamada de matriz nula. Agora, ó, matriz quadrada. Essa merece uma atenção muito especial porque muitos exercícios, muitas definições partem da ideia de matriz quadrada. Matriz quadrada é aquela formada pelo mesmo número de linhas e colunas. Então, esse exemplo que eu coloquei é uma matriz quadrada. O número de linhas é igual ao número de colunas. Matriz identidade. A matriz identidade ocorre quando os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os outros elementos iguais a 0. A matriz identidade ela é muito importante também. Vou fazer até um exemplo aqui dela para você compreender. Vou fazer, por exemplo, aqui uma matriz quadrada, porque para ela ser identidade, ela tem que ser uma matriz quadrada, né? Para ela ter diagonal, senão não faz sentido. E ela é dessa forma, ó, 1, 0, 0, 1. Essa aqui é um exemplo de matriz identidade. Ela é uma matriz do tipo 2 por 2. O nome que eu vou dar a essa matriz é I e vou colocar o 2 aqui embaixo. Então, olha só, I de identidade, 2 é o tipo dela, duas linhas, duas colunas. Os elementos da diagonal principal são esses. Então, vou destacar, ó, diagonal principal é essa linha, né? Esse segmento aqui que é a minha diagonal principal. Então, a diagonal principal, ó, os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os elementos que estão fora são todos iguais a 0. Então, na minha matriz identidade, ela precisa ser uma matriz quadrada. Então, ela é uma matriz quadrada. Esse índice aqui, né, que é o nome que a gente dá para ela, IN, esse N é o tipo da matriz. Então, ou seja, o que é tipo? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os elementos fora da diagonal principal são todos iguais a 0, tá bom? Bom, então aqui essas duas merecem uma atenção especial, que é a matriz quadrada e a matriz nula. Vamos dar continuidade agora nós vamos falar sobre a igualdade de matrizes. Dentro do conceito de matriz tem diversas propriedades que são extremamente importantes e uma delas é a igualdade. Vou ler aqui com você a definição e em seguida vou fazer um exemplo para você compreender. Vamos lá. Quando temos matrizes iguais, os elementos das linhas e das colunas são correspondentes. Ou seja, se A e B são matrizes de mesmo tipo, dizemos que A e B são iguais e representamos com o símbolo de igualdade, se somente se os elementos de mesma posição de A e B são iguais. Então, ou seja, quais são os critérios aqui para a gente determinar se duas matrizes elas são iguais? Primeira coisa a se considerar, elas precisam ter o mesmo tipo. O que significa o tipo? É o tamanho da matriz. Então, a primeira matriz e a segunda matriz precisam ser do mesmo tipo. E mais, cada elemento correspondente de uma matriz precisa ser igual ao elemento correspondente da outra matriz. Então, vou fazer aqui com você um exemplo prático para você compreender o que eu quero dizer. Vamos lá, vamos resolver aqui então esse exemplo. Vamos lá. Primeiro eu vou copiar aqui a nossa matriz. Observa que eu coloquei aqui o símbolo de igualdade, que está mostrando, né, ou está dizendo que as duas matrizes são iguais. E observa também que elas têm o mesmo tipo. Essa matriz é uma matriz quadrada de ordem 2 e essa matriz também é uma matriz quadrada de ordem 2.
Então, eu vou representar aqui primeiro as minhas matrizes. Aqui eu tenho A0, B-1, e aqui eu tenho 2, sinal de igualdade, e tenho aqui uma outra matriz, que é a matriz 3, 4, 0 e C. Bom, tenho aqui então as minhas duas matrizes, eu estou afirmando que elas são iguais, então cada elemento correspondente, o que significa elementos correspondentes? Aqueles cuja posição é a mesma nas duas. Eu vou simplesmente igualar cada um desses elementos. Então vamos lá, vou pegar aqui meu primeiro elemento dessa matriz e vou igualar com o primeiro elemento dessa matriz. Então observa que daqui eu já tiro que A é igual a 3. Sem ter que fazer muita conta, porque eu só tenho a letra e o número. Agora eu vou pegar o elemento que está nessa posição e vou igualar com o correspondente dela nessa posição. Nesse caso vai ser B-1 é igual a 4. Resolvendo aqui essa equação, eu tenho que B é igual a 4 mais 1, B é igual a 5. Então daqui a gente conclui o valor de B. Observa que esse elemento já está na posição correspondente e eu já tenho o valor dele que é 0, então não tem com o que se preocupar. E agora aqui o C, eu simplesmente igualo. C é igual a 2. Então com isso a gente conclui o valor das variáveis A, B e C para que a gente confirme que sim, essas matrizes são iguais, ou seja, esses são os valores que precisam ser colocados ou substituídos nas minhas variáveis para que as minhas duas matrizes fiquem exatamente iguais. Então essa é a primeira propriedade, que é a igualdade de matrizes. Vamos falar agora sobre a transposta de uma matriz. O que é transposta de uma matriz? Vamos para a definição. A matriz transposta, indicada pela letra T no seu expoente, é aquela que apresenta os mesmos elementos de uma linha ou coluna comparada com a outra matriz. Os elementos iguais entre as duas são invertidos, ou seja, a linha de uma apresenta os mesmos elementos que a coluna da outra, ou ainda a coluna de uma possui os mesmos elementos da linha de outra. Então olha esse exemplo, vou fazer ele aqui, que aqui ele já está resolvido, mas eu vou fazer para você entender o que significa matriz transposta. Então vamos lá. Exemplo, ali eu coloquei uma matriz A, chamei ela de matriz A, e essa matriz A eu representei com os elementos 3, 0, menos 2, 1, 4 e 5. Agora eu quero fazer a transposta dessa matriz. Como que eu represento a transposta? Eu coloco o nome que foi dado à matriz e elevo ela à letra T. Então esse AT elevado a T indica a matriz transposta. A matriz transposta, eu vou pegar todos os elementos que estão na linha, eles vão virar coluna quando eu fizer a transposta. Então observa que se inicialmente a minha matriz ela era uma matriz, vou escrever aqui o tipo dela, olha, era uma matriz 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Quando eu fizer a transposta dessa matriz, ela vai trocar. Eu vou ter o número de colunas vai virar o número de linhas, então vai ser 3. E o número de o número de linhas vai virar o número de colunas. E o número de colunas vai virar o número de linhas. Então ela vai ser uma matriz do tipo 3 por 2. Ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. E como que eu represento? Eu pego todos os elementos que estão na linha e escrevo aqui na coluna. 3, menos 2, 4, e aqui também, 0, 1 e 5. Então, essa matriz é a matriz transposta. Tá vendo? A gente representa com a letrinha T no meu expoente. Tranquilo? Dentro do tópico de matriz, nós conseguimos também fazer as operações com essas matrizes. Então, aquelas operações que a gente conhece, como adição, subtração, multiplicação, a gente consegue também fazer essas operações com as matrizes, ou seja, com uma matriz e outra, ou com uma matriz e um número real, a gente consegue fazer essas operações. Eu vou apresentar para você aqui, então, a operação soma, a operação oposta, a operação multiplicação e explicar como é feito esses procedimentos, tá bom? Então, vamos para a primeira. Se A e B
são matrizes de mesmo tipo, a matriz soma, que é dada por A mais B, é obtida adicionando-se os elementos da mesma posição de A e B. Então, a matriz soma, a operação adição dentro da matriz, ela é bem intuitiva. Você vai literalmente somar cada elemento da matriz A com o elemento da matriz B. Mas detalhe, essa soma precisa ser feita elemento a elemento, desde que ele esteja na mesma posição, tá bom? Então, o valor posicional ali, ele é importantíssimo. Então, vamos lá, vamos resolver esse primeiro exemplo, que ele pede para a gente fazer a soma dessas duas matrizes. Se você observar, na própria definição, eu já li ali para você, que para fazer a soma, elas precisam ser do mesmo tipo, né? Já que eu vou somar cada elemento correspondente de uma com o elemento correspondente da outra, é fundamental que elas sejam do mesmo tipo. Se isso não acontecer, não tem como pegar os elementos correspondentes, tá bom? Então, aqui eu estou copiando a matriz. Então, vamos chamar essa aqui de matriz A. Qual que é o tipo dessa matriz? Só para você ir treinando. É uma matriz 3 por 2 e eu vou somar essa matriz com uma segunda matriz aqui, também do mesmo tipo. Vamos lá. 4, 0, 0, 3, 1 e 3. E aqui eu vou literalmente somar cada elemento. Então, como consequência, eu vou obter uma matriz do mesmo tipo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o elemento correspondente dessa matriz e vou somar com o elemento correspondente dessa. Então, dessa aqui é o 3 mais 4. Depois eu vou fazer as contas, eu vou só montando. Aqui vai ficar 0 mais 0. Aqui vai ficar menos 2 mais 0. 4 mais 3. Menos 1, mais 1, 5, mais 3. Então, o que eu fiz nesse primeiro momento? Eu só peguei cada elemento correspondente de uma matriz e adicionei, não fiz a conta ainda, montei com o da outra. Agora eu vou fazer as contas, vamos lá. 3 mais 4, 7. 0 mais 0, 0. Menos 2 mais 0, menos 2. 4 mais 3, 7. Menos 1 mais 1, 0. E 5 mais 3, 8. Ou seja, essa é a matriz resultante da operação adição. Então, observe como resultado eu obtive uma matriz do mesmo tipo, isso é importantíssimo. E o que eu fiz? Eu peguei cada elemento correspondente da primeira e somei com seu respectivo correspondente na segunda. Vamos para a nossa segunda operação. Dada uma matriz A, define-se a matriz oposta de A, simbolizada por menos A, obtida trocando-se todos os sinais dos elementos de A. Ou seja, a matriz diferença, como se fosse a operação subtração, é a soma de A com os opostos de B. Então aqui eu tenho uma subtração de matrizes. Você pode pensar na ideia de literalmente subtrair, pegar cada elemento correspondente. Então, por exemplo, vou pegar o primeiro elemento dessa e subtrair com essa. Pegar esse elemento e subtrair com esse. Essa é uma forma de pensar, ou você pode pensar na ideia mesmo de matriz oposta. O que seria a ideia de matriz oposta? Seria a ideia de trocar o sinal de todo mundo que está aqui na minha segunda matriz e depois somar, tá bom? Isso é mais uma forma de se pensar. Vamos fazer então esse exemplo, vamos lá. Então, aqui na matriz oposta, e detalhe, para fazer também a matriz oposta, elas precisam, né, ser do mesmo tipo, porque eu vou pegar elementos correspondentes e vou fazer a diferença com os elementos correspondentes. Então, vamos copiar aqui. Eu tenho 3, 4, menos 1 e 0, 0 e 4. Eu vou subtrair da outra matriz, que é 2, 1, 0, menos 2, 4 e 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada elemento e vou fazer a subtração com o seu correspondente. Como esse processo aqui, ele é bem parecido, eu já vou fazer a conta direto. Vamos lá. 3 menos 2, 1. Então, tem como resultado 1. Menos 1 mais 0,
perdão, menos 1 menos 0, menos 1. 0 menos 4, menos 4. 4 menos 1, 3. 0 menos 2, tem que tomar muito cuidado com o sinal. Olha, 0 menos 2. Esse menos vezes esse menos vai ficar mais, então vai ficar 0 mais 2, que é 2. E 4 menos 2, 2. Assim a gente obtém a matriz diferença ou matriz oposta, ok? Mais uma operação. Dados uma matriz A e um número real K, a matriz K vezes a matriz que é obtida multiplicando esse K, que é uma constante, uma variável, multiplicando esse valor pela minha matriz A, é obtida multiplicando-se por K cada elemento de A. Define-se assim o produto de um número real por uma matriz. Então observa que aqui eu posso fazer a operação de uma matriz por um número. Tá vendo? Eu tenho aqui um número e vou pegar esse número e vou multiplicar esse número pela minha matriz. Como que essa multiplicação é feita? Ela é feita elemento a elemento. Então aqui eu posso ter uma matriz de qualquer tipo, eu vou pegar cada elemento dessa matriz e vou multiplicar por um número K. Nesse meu exemplo eu falei, considere a matriz A, multiplicar a matriz por 4. Então vamos lá. Exemplo. Então, o que eu quero fazer? Observe, eu quero pegar a minha matriz, que eu chamei de matriz A, e multiplicá-la por 4. Então, basicamente, eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer 4 vezes a minha matriz. Eu vou escrever a matriz aqui. 2, 1, menos 3 e 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar literalmente cada elemento da minha matriz e vou multiplicar por 4. Então, eu vou fazer 4 vezes 2, 4 vezes menos 3, 4 vezes 1 e 4 vezes 5. Eu vou obter novamente uma matriz desse mesmo tipo, fazendo as devidas multiplicações. Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes menos 3 é menos 12. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 5, 20. Então, observe que multiplicar uma matriz por um número real, K, é pegar essa matriz e multiplicar cada elemento dela pelo seu correspondente, pegar esse número K e multiplicar por cada elemento da matriz. Agora vamos verificar o produto de duas matrizes. O processo de produto, ele requer uma atenção um pouco mais especial. Eu vou apagar essa parte para poder fazer algumas observações e para a gente resolver a matriz produto. Porque assim, quando a gente fez aqui a matriz soma e a matriz oposta, a ideia é bem intuitiva, né? Somar cada elemento de uma matriz com o elemento da outra. A matriz oposta, basicamente, é subtrair cada elemento correspondente de uma matriz com a outra. A multiplicação de uma matriz por um número K é pegar cada número da matriz, ou seja, cada elemento e multiplicar por esse número. A ideia, ela é mais intuitiva. Na multiplicação de matriz, a ideia não é tão intuitiva quanto parece. Não é, definitivamente não é você multiplicar cada elemento pelo seu correspondente. Não é isso, tá bom? O processo é um pouquinho mais elaborado. Eu vou passar aqui por algumas definições antes de fazer a conta para você entender. Então, vamos lá. Dada duas matrizes A e B, existe o produto representado pelo símbolo de multiplicação se e somente se, isso aqui é muito importante, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Ou seja, para que eu possa multiplicar duas matrizes, eu tenho que verificar se o número de colunas da primeira ele é igual ao número de linhas da segunda. Olha só, coloquei aqui um exemplo para você ver. Essa matriz é uma matriz do tipo 3 por 2. E essa é uma matriz do tipo 2 por 2. Já dá para ver que elas não são do mesmo tipo. Só que o produto aqui ele é possível. Por quê? Porque o número de colunas de A, ou seja, aqui são duas, é igual ao número de linhas de B, que também são duas. Então, o produto de matrizes, ela não precisa necessariamente ser do mesmo tipo. Pode sim acontecer de uma matriz ser do mesmo tipo e ter a multiplicação, mas pode acontecer também de uma matriz ser do mesmo tipo e não ter multiplicação.
Então tem que tomar esse cuidado. Essa observação tem que ser verificada. O número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Se isso não acontecer, não existe ali o produto de matriz. Existindo o produto AB, ela tem o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então, ou seja, eu já sei o tipo da matriz resultante do produto só de saber o tipo da matriz. Aqui eu coloquei um macete para você memorizar. Como é que você vai saber se duas matrizes podem ser multiplicadas e se elas forem multiplicadas, qual vai ser o tipo dela? A matriz A, por exemplo, é uma matriz do tipo M por N. A matriz B é uma matriz do tipo N por P. Vamos primeiro verificar se o produto existe. Deixa eu escrever isso aqui no quadro para eu poder destacar algumas observações importantes. Olha só. Então, eu estou dizendo para você que eu tenho uma matriz A do tipo... A minha matriz A é do tipo M por N. M por N. E a minha matriz B é do tipo N por P. E aí, verificando a validade da definição, vamos verificar se o produto existe. O número de colunas de A é N. Tem que ser igual ao número de linhas de B. Então, ou seja, isso aqui precisa ser igual. Então, o que eu pus aqui em vermelho precisa ser igual. Sim, M é igual a N. Então, ok, já sei que o produto existe. E se o produto existe, qual que vai ser o tipo da minha matriz resultante? Vai ser desse tipo, M por P. Tá vendo? Então, eu consigo determinar, antes mesmo de fazer a conta, qual vai ser o tipo dela. Então, primeiro eu verifico isso. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda? Se for igual, significa que o produto existe. Se o produto existe, eu pego o número de linhas da primeira, multiplico pelo número de colunas da segunda e esse vai dar o tipo da minha matriz. Então, isso aqui, ó, é o tipo da minha matriz. Tranquilo? Beleza. Então, ó, observação. A multiplicação de matrizes não é comutativa, ou seja, mesmo quando são definidos o produto A vezes B e B vezes A, entre duas matrizes A e B, em geral, o produto é diferente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu pegar duas matrizes quaisquer, duas matrizes A e B, tá bom? Suponhamos que eu faça essa verificação aqui que eu pus em vermelho, que é para verificar se o produto dela existe. Pode ser que o produto de A vezes B, ele exista, mas pode ser que o produto de B vezes A não exista, tá bom? E pode ser também que A vezes B seja diferente de B vezes A. Então, a ordem com que eu multiplico, ela altera. Por exemplo, na soma e na matriz oposta, isso não acontece. Se eu somar a matriz A com a matriz B ou a matriz B com a matriz A, eu vou obter o mesmo resultado. Só que na operação multiplicação, isso não acontece. Em geral, não acontece, tá bom? A vezes B geralmente não é igual a B vezes A. Essa observação precisa ficar bem clara. Vou resolver com você aqui agora esse exemplo para você entender o processo da multiplicação. Você vai ver que ele é um pouquinho mais elaborado. Vamos lá. Não é direto, né? Como acontece com a soma. Então, primeiro vamos anotar aqui as matrizes. Então, eu tenho aqui a minha matriz, que eu chamei de matriz A. Ela é do tipo, então, ela tem aqui 2, menos 1, 3, 4, menos 2 e 5. Essa é a minha matriz A. E eu vou multiplicar essa matriz pela matriz B, que é essa aqui. Menos 4 e 1, 0 e 3. Essa é a matriz B, ok? Bom, vamos verificar primeiro essas condições aqui para ver se elas são aplicáveis. Vamos lá. Essa primeira matriz é do tipo 3 por 2. E essa matriz é do tipo 2 por 2. Coloca geralmente dessa forma para você verificar. Vamos lá. O número de colunas da primeira precisa ser igual ao número de linhas
o número de colunas da primeira precisa ser igual ao número de linhas da segunda. E sim, 2 é igual a 2. Então, ok. É igual. Maravilha. Agora eu preciso verificar o tipo dela, né? Que é o resultado. O resultado eu obtenho fazendo isso aqui. Então, ela vai ser do tipo 3 por 2. Esse vai ser o tipo da minha matriz. Então, eu já sei qual é o tipo da minha matriz, mesmo antes de efetuar as operações. Agora, eu vou fazer a multiplicação. Vamos lá. Como que é feito o processo de multiplicação? Eu já sei que ela vai ser uma matriz do tipo 3 por 2. Então, eu vou montar aqui, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Eu vou deixar aberto por enquanto, porque eu vou montando para você ver. Como que é feita a multiplicação? Você vai pegar a primeira linha e multiplicar com a primeira coluna. Como assim? Eu vou fazer o primeiro elemento dessa com o primeiro dessa multiplicando. Então, vamos lá. 2 vezes menos 4, eu vou escrever aqui, depois eu faço as contas para você compreender. Então, faço isso vezes isso, eu multiplico os elementos e somo. Mais menos 1 vezes 0. Vamos recapitular. Peguei linha 1, coluna 1. Primeiro elemento multiplico com o primeiro, segundo elemento multiplico com o segundo e somo o resultado que está aqui no meio, tá bom? Vamos para a segunda linha. Segunda linha com a primeira coluna, porque detalhe, todos os elementos dessa precisam ser multiplicados com todos dessa. Então eu faço segunda linha com primeira coluna. Esse resultado eu vou colocar aqui. Então vai ficar 3 vezes menos 4... 3 vezes menos 4 mais 4 vezes 0. Agora essa. Menos 2 vezes menos 4. Menos 2 vezes menos 4 mais 5 vezes 0. Então, observa que eu obtive aqui a minha primeira coluna. Tranquilo? Agora eu vou pegar todas essas linhas e multiplicar por essa segunda coluna. 2 vezes 1, e eu vou dar um espaço aqui para você entender que é a outra coluna. 2 vezes 1, mais menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes 3. Agora eu pego a minha segunda linha e multiplico a minha segunda coluna. Vamos lá. 3 vezes 1, mais 4 vezes 3. E a minha última com essa. Menos 2 vezes 1, mais 5 vezes 3. E aí eu fecho a minha matriz. Observa que ela realmente tem 3 linhas e 2 colunas. Agora, para obter o resultado, eu simplesmente faço essas contas. Vamos lá. 2 vezes menos 4 é menos 8. Mais menos 1 vezes 0, 0. 3 vezes menos 4, menos 12. 4 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Mais 5 vezes 0, 0. Fazendo essas contas aqui agora. 2 vezes 1, 2. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos vezes mais, menos. Menos 3. 3 vezes 1, 3. Mais 4 vezes 3, 12, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 5 vezes 3, 15. E agora sim eu vou obter aqui a minha matriz resultante, que é terminar de fazer essa conta. Menos 8 mais 0, menos 8. Menos 12 mais 0, menos 12. 8 mais 0, 8. 2 menos 3, menos 1. 3 mais 12, 15. Menos 2 mais 15, 13. Pronto. Resumindo, essa aqui sim é a minha matriz produto, ou seja, eu obtive ali a multiplicação dessas duas matrizes, ok? Observa que o processo da multiplicação ele é bem mais detalhado do que os outros, ok? Espero que tenha ficado claro. Se tiver qualquer dúvida ainda em relação à operação produto, volta, assiste a resolução do exercício de novo antes de seguir.